Senhoras e senhores, aperte seus cintos, pois está decolando mais um episódio do Piloto Central. Ladies and gentlemen, fans, your seatbelts, girls and others, the pros of search is take off. 24, vamos até umas 9h20, beleza? Vai ser mais tranquilo. 3, 2, 1, gravando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? ¡Ay, sí, no! Hola, ¿qué tal? Mi amigo Víctor Champion. Ajá. Digo, estás aquí conosco nosotros para hacer más un programa, un podcast. Ah, sí. Estamos acá reunidos para implementar la evolución. Sí, con esta canción que nos inspira la revolución y todos los libertarios, todos los libertadores de la América. Os libertadores de la América, de los Simón Bolívar y todos los otros que hicieron por la lucha y por no perder la solidaridad. Assim estamos acá nosotros. Hoje não tem o nosso liberalzinho de merda, né? Como diz o Ciro Gomes, seu protonel fascista liberalzinho de merda, que é o Bruno, que não veio hoje. Então o programa vai ser todo em espanhol, sim, todo a linguagem, o idioma vai ser espanhol. E Inês é igual a chinês em português, só pra conceituar. Vai lá, não vai ter nada de inglês aqui, nenhum termo em inglês hoje. Vai lá, Vitor. Fala um pouquinho, abre o programa em chinês pra gente, como seria? Olá, senhores, seja bem-vindo a mais um Piloto Central, faz aí. Vou fazer aqui, né, em mandarim, em homenagem ao Bruno, e mandar uma saudação, vamos ver se ele vai pegar o recado. Vamos ver. Ai, sim, não tem, né, triste, não tem, né, Silas, Bruno, Arizona, Chico, né, Texas. Isso. Ai, caramba, eu entendi perfeitamente, isso aí que o ouvinte entendeu. Vou ver se na semana que vem o Bruno consegue traduzir o que você acabou de dizer. Vamos deixar o desafio pro Bruno? Vamos deixar o desafio, ele faz. Ah, meu amigo, seja bem-vindo a mais um Piloto Central, você tá vendo aqui. Bem-vindos a mais um Piloto Central. Um programa hoje totalmente comunista, porque a gente não tem Bruno. Então hoje a gente tem aquele seu semanal cheio de notícias bacanas e ponderações filosóficas, sociológicas, engraçadas, humorísticas. Hoje comunistas, hoje peronistas, hoje stalinistas, hoje malticesistas. O que mais aí? Hoje troxistas, né, do Troxy, e com certeza hoje também um pouco, como que é o nome do cara do Novo lá, que também é um super comunista lá, o do Novo, do Partido Novo, o Amoedista, fica fazendo um paradoxo. Se eu falar hoje que o Amoedo é comunista, tem gente que vai acreditar. Do jeito que o Brasil tá, o Dória virou chinês, as coisas estão tudo perdidas hoje em dia. Eu sou Silas Lima! Eu sou o Vitor Hugo. Sobe a vinheta! Bela canção, meu amigo. Ai, que legal. Cara, se a gente podia fazer aqui um português tipo Luxemburgo, né? O Luxemburgo falando em espanhol seria um programa interessante, né? Podia fazer. Só no estilo Joel também. No estilo Joel, fazer 2 programas. Quando a gente for falar de liberalismo, a gente fala todo em inglês e com o estilo Joel Santana. E aí, quando a gente for falar do comunismo, a gente fala no estilo Luxemburgo. Você é moleque. Luxemburgo fala em espanhol. Olha que tá. Aqui estou eu. Ah, meu Deus. Aqui estou eu, porque o projeto... Ah, Luxemburgo, saudade de você. Senhores, por falar em liberalismo, fim de ano chegando, temos mais 2 programas especiais de fim de ano. Um será sobre o liberalismo no Natal e no fim do ano, aquele velho clássico, aquela velha retrospectiva que já é uma tradição na família brasileira, né? Almoço de fim de ano, primeiro dia do ano, almoço de 1º de janeiro, ouvindo o Piloto Central. A gente tem ouvido inúmeros recados da família brasileira dizendo que está esperando por isso. É o novo 4 de julho brasileiro, referência à independência americana, dia de ação de graças, né? O novo ritual brasileiro que a gente faz. As pessoas almoçam. A gente vai substituir o show do Roberto Carlos na Globo com esse especial. Com certeza.
Almoço de primeiro. Assim, já faz aí, gente. Eu desafio a todo ouvinte aderir a essa tradição para que no ano que vem isso ganhe contornos internacionais, porque no Brasil já está bem difundido. É o primeiro almoço do ano, ouvindo o Piloto Central, a retrospectiva do Piloto Central. É aquele episódio que a gente elege as notícias principais de cada mês, faz uma discussão do valor ali que elas tiveram, e também vamos fazer um programa especial sobre o liberalismo, na onda, naquela sequência das ideologias políticas, são programas especiais, então se preparem aí. No mais, eu quero começar o programa mandando abraços especiais. A gente teve muito amigo que fez aniversário essa semana, e muitos deles ouvintes, então a gente quer mandar o primeiro, dia 7 de dezembro, abraço pro Lucas Lujan, já que é Natal, Jesus faz aniversário em dezembro, Lucas Lujan, e também melhoras para ele pegou Covid, estava internado, um beijo no coração, que ele se cuide. Dia 8 de dezembro, o Lincoln! Lincoln? Lincoln da Massa, manda um beijo para ele, você, só pra gente intercalar, vai. Lincoln, meu amigo, um abraço, e você tá cada vez mais forte, mais gostoso. Ele é, aquele braço, que eu não sei dizer, né? Que Nossa, braço. Ele é puro músculo. É puro. É um bonequinho da Michelin, só que musculoso. Ah, meu Deus, puro músculo. Os gominhos dele são músculos, é bem assim. Parece um pouco de banha, confesso, parece um pouquinho, mas é músculo, fica claro. Dia 9, meus irmãos, Israel e Letícia, um beijo no coração dos meus irmãos. Menino Isra, a menina Lê, não é não, Vitão? Menino Isra, por sinal, o maior ídolo da vida do Isra é o Alanzeira da Sabará, e o segundo é o Vitor. Apaixonado por esses dois jogadores. Só depois é o Neymar, não é isso? Só depois é o Neymar. O Messi depois. Aí depois vai. Ainda tem o Kaká, ainda tem, né? Tem o Rogério Ceni, tem essa turma aí que vem logo depois de Alan e Vitor. E no dia 10, o nosso MC aí, o menininho lá, hein? Fala aí, um abraço pro Érico, faz aí um... O MC Brinquedo. Grande abraço, moleque. Ele é, esse aí. Você precisa ver ele com um guarda-chuva na mão, meu amigo. A dança da chuva fica pequena perto do Eric. Eric, o nosso MC, um abraço! E seguindo a onda aí, eu quero mandar abraços especiais para essas pessoas e pedir para que você entre nas nossas redes sociais e nos siga, não é verdade? No Instagram é @piloto_central, no Twitter e no Facebook é @pilotocentral. O nosso site é www.pilotocentral.com.br e nós estamos no Instagram e também no Spotify. A gente está no Deezer, no Spotify enquanto podcast, e agora a gente também está no YouTube, toda segunda-feira videozinho novo. Aperta o sino aí, em algum lugar desse mundo aqui, aperta o sino, segue a gente é youtuber agora, maluco. É nóis, seguimos. Vitor, podemos ir? Bora! A notícia segundo dados do site Worldometers, que é o site que nós usamos como referência para trazer as notícias e os números a respeito da Covid-19, o mundo atingiu a marca de 71 milhões de casos de Covid-19, sendo 1.600.000 mortes. Os Estados Unidos, eu não sei se vocês viram essa semana, um número alarmante de mais de 3.000 mortes, é o recorde no mundo, em um único dia, em um único país, um número de mortes tão acentuado, foi nos Estados Unidos essa semana, 3.053 mortes registradas num único dia, e os Estados Unidos é um país que já está com a pandemia, teve um pico muito alto no início da pandemia, né, ali em meados de abril, maio, e ainda continua com um número alarmante de mortes. Agora os Estados Unidos acumulou 16 milhões de casos e 300 mil mortos. 300 mil mortos. Isso é um número absurdo, alarmante. Mais de 0,1% da sua população morta devido às complicações da Covid-19. A Índia tem um número de 9 milhões de casos e 142 mil mortes. O Brasil tem um número de 6 milhões e 800 mil casos e 180 mil mortes, e os números no Brasil voltaram a crescer muito depois de alguns meses. Essa semana a gente voltou a ter um número acima dos 800 casos de mortes diários.
Então, vários estados voltando a uma fase de atenção máxima, porque os números do Brasil voltam a aumentar. Em contrapartida, o mundo também tem uma nova onda de esperança pautada na iminência da vacina. Essa semana, o Reino Unido foi o primeiro país a vacinar, começar a vacinar seus cidadãos. Tem uma cena muito bonita, né, da primeira senhora de 90 anos sendo vacinada. É uma cena bem comovente, muito bonita. E ela trouxe, eu confesso para mim, ela trouxe um arrepio, assim, um sinal de... Tô tão estupefato com essa coisa, né? Óbvio que a gente já saiu um pouco mais, a gente nesse meio do caminho se aventurou em encontrar algumas pessoas, mas a segurança por completo ela só virá quando a gente tiver uma vacina, quando a gente conseguir vacinar, conseguir imunizar a população, e aí sim eu acho que a gente vai ter um caminho. Nesse sentido, começou-se várias discussões, e vários países começaram seus planos, as compras das vacinas, a Pfizer já começou a vacinar, pasmem, a Oxford a Universidade de Oxford, não sei se você viu isso, Vitor, está cogitando fazer uma junção com a Sputnik, fazer uma vacinação casada, surreal, né? O Bolsonaro comprou Oxford, de repente vai vir uma Sputnik da Rússia, né? Não sei se ele vai gostar muito, né? É que apesar das nossas desconfianças e Ela das primeiras notícias parecia que ser surgiram, a boa, né? Sputnik parece ser muito eficaz, né? Parece mesmo. Dado Ela só toda não a nossa seguiu os protocolos. desconfiança, De mas fato. vamos esperar também, não é um resultado final. Mas já Ela... começou a vacinar na Rússia. Dá-lhe agulhinha lá. Mas na Rússia, meu amigão, lá não precisava, era só um copo de vodka, tava todo mundo imune. A gente já falou isso aqui no outro episódio, então já valeria. E aí o mundo inteiro começa a comprar, e a gente levantou aqui, o Vitor levantou uma questão nos últimos episódios, eu só vou introduzir, e aí o Vitor pode falar um pouquinho mais, repetir um pouco do que ele falou, a preocupação que cresce em torno da igualdade da vacinação. Uma ONG chamada People's... como que a gente fala vacina? Qual a pronúncia correta para vacina? Eu acho que é Vaccine. People Vaccine Alliance, Aliança da Vacina do Povo, é uma organização internacional que tem uma organização que tenta ter uma justiça, né, pensar numa distribuição justa de vacinas mundo afora, e ela faz um alerta que ela estima que 70 países de baixa renda só conseguirão, se tudo seguir a onda, vacinar os seus 60% da sua população nos próximos 3 anos. Eu acho que a minha explicação não foi a mais correta. Eles estimam que a vacinação de 60% da população dos países mais pobres do mundo, 70 países mais pobres do mundo, concentrados entre países asiáticos pobres e países da África pobres, só será possível em 3 anos. Ou seja, só daqui a 3 anos a África vai conseguir vacinar 60% da sua população. Isso, você consegue imaginar? Em 3 anos vacinar 60% e ainda sobrar 40%. Isso é um alerta porque, segundo os dados, cerca de 80% das vacinas já em pré-fabricação foram compradas pelos países mais ricos. 80% das vacinas foram compradas por países que concentram apenas 14% da população mundial. Ou seja, 80% das vacinas já foram compradas por países que concentram apenas 14% da população mundial. Então, por sinal, tem um exemplo, o Canadá abasteceu-se de um estoque que pode vacinar 5 vezes a sua população. O Canadá se pronunciou dizendo que muitas das compras foram para ajudar países mais pobres, mas isso não foi comprovado, mas é só para entender a disparidade econômica que o Vitor trouxe em episódios anteriores. Para referenciar também a Organização Mundial da Saúde, juntamente com uma comissão da União Europeia e a França, especificamente a França, o presidente Emmanuel Macron se engajou nisso, criaram um instituto chamado COVAX, que vão especificamente subsidiar financeiramente a África para poder ter condições de fazer suas compras e imunizar sua população. Há uma expectativa de que esse plano funcione, mas se esse plano não funcionar, corremos um sério risco de que os países mais pobres do mundo tenham dificuldades em vacinar a sua população.
Não só por questões financeiras, por questões de infraestrutura. Por exemplo, a maioria das vacinas que foram aprovadas ou estão em fase 3 precisam de serem armazenadas numa temperatura muito baixa, onde você precisa de muito custo de energia e também de geradores para que, em caso de desastre, elas não sejam ali danificadas e não possam ser utilizadas. Isso é um desafio logístico de infraestrutura para a África, por exemplo, que não teria condições nos seus interiores de armazenar, não só nos seus interiores, né? Muitos dos seus países não teriam condições de fazer uma armazenagem correta desse tipo de produto. Feito esse panorama, Vitor, eu deixo a pergunta para você falar a respeito disso e também para você falar da confusão das vacinas no Brasil aqui, a treta São Paulo, governo, Pazuello, você vai comprar a nossa vacina? O senhor governador, a vacina é do estado de São Paulo, é do Butantan, e essa Comprar discussão não, toda. ele vai catar. Ele falou, vou catar. Traz, porque você tem uma informação interessante a discutir. Fala primeiro ressalta de novo essa questão da desigualdade que você trouxe no episódio passado. Sim, e eu vou fala entrar nessa do Pazuello, do Caiado, que saiu recente a notícia, que no final das contas, em tempos de normalidade, tem até a ver com essa questão da desigualdade da vacinação, né? Mas a gente entra já nessa. É importante que a gente observa, tá certo. Observe, né? Isso Soletre observa. Soletre que o observa. Silas falou, não como um processo que aconteceu da noite para o dia, assim. Isso é um processo histórico muito longo de sucateamento do continente, de escravidão, enfim, de muito tempo, de sistema político, de sistema financeiro, que delega a países que têm mais condições financeiras, condições melhores de saúde, de educação, enfim, de condições reais de vida. E no final das contas a gente fica dependente de caridade, né? Da gente não, né? Estou falando aqui do continente, a gente está falando do continente, mas que eles dependam da caridade dos bons moços do Ocidente tratá-los com justiça, e a gente tem que aplaudir isso. E eu acho isso muito triste no final das contas, ainda que seja interessante que hajam ações nesse sentido, que pessoas, governos, autoridades se mobilizem para ajudar, mas que estruturalmente isso parece eterno, né? Então a gente está falando de um continente que vai ser o último, no final das contas, sempre, em qualquer momento, a ter um olhar real sobre ele, né? Eu vou gastar meu espanhol aqui, que tem uma música do Escapé que fala assim: La solución no está na caridad, ó, chique, né? Ela pode aliviar, pero nunca sanar. Por mais que a gente ajude, é um alívio, mas ela não sana situações que foram construídas por tantos anos e séculos. Enfim, é muito triste, mas que bom que ainda tenha caridade e a gente consiga olhar, ainda que numa situação totalmente desigual de condições para o continente, né? Para um continente extremamente populoso, extremamente rico. Enfim, fica o lamento. Eu acho que é muito triste mesmo. Eu diria até, Vitor, assim, eu acho que amor maior não é dar aos pobres, né? Amor maior é transformar estruturas que não permitam mais pobres, né? Então, isso seria um amor maior, mudar uma estrutura, né? Mudar uma estrutura que escraviza ou uma estrutura que segrega pessoas, né? Transformar a estrutura seria amor maior, assim, sabe? A luta eu tenho, por exemplo, a luta do Luther King nos Estados Unidos, que era a luta por transformar uma estrutura. Isso é um grande amor, sabe? Isso é que visa alcançar o máximo possível de pessoas. Como você disse, né? Muito bem. A gente já vive no mundo dessa realidade, então a gente hoje precisa da caridade, mas a minha esperança é que no futuro a caridade só sirva àqueles que a vida por alguma razão desamparou, tipo a ideia dos órfãos e viúvas, sabe? A vida desamparou essas pessoas, não foi nenhum sistema econômico, nada. Morreu o pai, perdeu a família, e aí a gente é caridoso com essas pessoas. Mas por estruturas materialistas, né, econômicas, a gente deveria lutar porque é possível a gente dividir as riquezas de uma maneira mais justa. Só para complementar, Sim. vai. Riqueza não falta, né? Riqueza não falta, a realidade é essa. Falta uma prioridades, melhor, objetivos, né? Enfim, mas no final das contas, onde estamos? A gente foi longe pra caralho,
Mas a gente está dividido em federações, cada um olha para o seu país, cada um olha para a sua cidade, cada um olha para o seu estado, e daí que nos permite falar um pouco da situação do Brasil. Do Brasil. Então, nesse sentido, a gente está fechado numa federação chamada Brasil, onde a treta tá quente. Grande! E daí, cara, teve, não sei se... É bem recente essa notícia agora, acho que nem deu tempo de estudar muito, mas saiu uma notícia que o Caiado, que é o governador ex-bolsonarista, meio bolsonarista, não sei, de Goiás, que ele falou que conversou com o Pazuello, e segundo o Pazuello, o governo irá confiscar as vacinas de qualquer estado que compre isso paralelamente. Então, se São Paulo, por exemplo, que é o estado mais que comprou, de fato, vacinas paralelamente da China, comprar, vai vir uma emenda, né, um MP, uma medida provisória, é isso mesmo, do governo, que vai falar assim, ó, não, negativo, você não vai fazer um plano de vacinação paralelo, não, a gente vai coordenar isso federativamente, então, a partir da presidência, enfim, do Ministério da Saúde. O que em tempos de normalidade, em governos racionais, guarda até algum sentido, né? Porque se a gente entra nesse mesmo debate de que todos somos iguais, é muito injusto que o Estado mais rico da federação, da União, tenha condições de adquirir vacinas para ele mesmo, vacinar só a sua população ali, se a gente se vê como brasileiro, é muito injusto. Mas a gente bem sabe que a gente não está em tempos de normais, a gente não está em um governo que teve ações afirmativas no combate à pandemia, muito pelo contrário. E ainda diante de um governo que se negou, porque desde o início o governo de São Paulo vem falando, vamos colocar isso no SUS, vamos colocar isso no SUS. Totalmente negacionista. Então, e daí a gente vê a movimentação de certos governadores que a gente fica, cara, agora o cara tá indo assim, será que não é? Será que agora... Daí entra um debate na direita, porque são 3 governadores, 3 pessoas de direita, enfim, o Caiado, que apoiou o Bolsonaro desde o começo, e depois meio que rachou no começo da pandemia, Dória, uma racha entre a direita, me parece que extremamente política, para ver quem ganha mais notoriedade. O Caiado entra agora, uma pessoa inexpressiva nesse debate, porque não conseguiu dentro do seu estado. É bem verdade que Goiás e São Paulo, em relação à grana, são totalmente diferentes, mas que agora quer meio que tomar de assalto o debate e falar que, enfim, a bem verdade é que faria sentido isso. Se a gente se vê como brasileiro e tal, que se fosse tudo organizado por lá, e se um Estado tomasse uma medida nesse sentido, a gente fala assim, não, peraí, cara, é brasileiro, somos todos brasileiros, vamos tomar uma... Mas isso nunca aconteceu. A gente tem um governo negacionista, que não faltam crimes de responsabilidade para abrir um processo de impeachment. Esse governo é responsável por, cara, muitas e muitas mortes, por se negar a olhar a pandemia como deveria ser olhada. Enfim, a treta continua. Não sei se você quer falar um pouco mais das tretas, agora sei lá, de quem tá fabricando e tudo mais, que tá foda. A gente se deparou no Brasil. Eu só queria trazer um dado que essa semana teve uma conversa, né, entre o ministro Pazuello, até um áudio ficou famosinho essa semana, né, do Dória cobrando o Pazuello se ele ia comprar a vacina que saísse, né? E aí o Pazuello disse que a vacina não é de São Paulo, é do Butantan, e o Butantan é um instituto brasileiro. E a gente tava falando isso aqui há muito tempo, né? Já falou isso aqui nos episódios, cara, respeitem o Butantan. Agora parece que eles respeitaram o Butantan, porque parece que o Butantan tá indo bem mesmo, né? Mas só para dizer que nessa reunião, outros 5 estados, até estados de espectro da esquerda, por exemplo, Maranhão, o Ceará, já se posicionaram que vão querer também a Coronavac, que vão entrar, se for necessário, construir um plano junto com São Paulo. Olha, os estados fazendo um papel de união para fazer um plano em conjunto e distribuir vacina, porque São Paulo já se prontificou a criar um plano em conjunto, e aí eles compram mais e vacinam suas populações. E a gente entrou nessa briga política com uma coisa que, cara, eu acho que se o Bolsonaro fosse muito inteligente, ele capitalizaria isso de uma maneira tão politicamente tão interessante para ele, sabe? Que ele não é ideológico, esse tipo de coisa, sabe? Não tem, se fica se defendendo, sabe? Olha, a vacina é prioritária. Eu acho que até o Bolsonaro disse que aí tá no finzinho da pandemia e que o Brasil foi o país, não sei se você viu essa semana ele falando isso, a gente tá no finzinho da pandemia, comparado a outros países aí, a gente foi, olha, o melhor país que combateu a pandemia, hein? Cara, olha que esse cara tá em outra realidade, cara. Uma realidade paralela, completamente paralela. E você
se assusta, assim, sabe? Eu fico, cara, como pode o cara dizer isso? Eu não tenho mais argumentos, cara. Que realidade paralela é essa? Não, e além do mais um crime de responsabilidade. Não sei se você saiu uma matéria do Globo essa semana, acho que foi ontem, se não me engano, que o governo vai gastar mais 250 milhões para distribuir kits da desgraça lá, como eu esqueci até o nome. Da Covid? Do kit da Covid lá, que vem um monte de remedinho, entre Sei, eles da a cloroquina. Cloroquina, sei. Cara, de remédios que não tem comprovação. Veja o que esse cara tá O cara fazendo. insiste, mano. 250 milhões, Silas. O cara vai gastar no meio da pandemia, a gente discutindo vacinação, ele vai Vai distribuir kit distribuir Covid. cloroquina, mano. Claro, tem um estoque lá gigantesco. A sala dele não aguenta. Cara, mas isso demanda Mais um carro. logística, tá ligado? Não é assim só pegar e dar. Vai gastar uma grana. Cara, isso é Cara, absurdo completo, absurdo é completo. foda. Sei total. É um mundo paralelo, é uma disputa eterna de. Que tá muito feio. Tá muito feio. O Brasil, enquanto união, foi horrível em lidar com a pandemia. Horrível. Por sinal, isso é síndrome de governos autoritários, assim. Olha o Trump nos Estados Unidos, né? De personagens autoritários, sabe? Acho que até a China também, essa coisa de ocultar casos, esses quando não tem uma transparência, obviamente, em outro cenário, a China lidou muito bem com a pandemia, é um país que conseguiu de algum modo, mas teve a coisa da ocultação, essa coisa de parecer ser internacionalmente algo, porque se você desfarela a sua imagem, você desfarela o seu sistema, porque eles são frágeis, e última análise, tá? Eu tô dizendo moralmente frágeis, tá? E aí eu fico muito, o Trump e o Bolsonaro é exemplo é o pior, é tipo o perfeito exemplo do que não se fazer numa situação como essa. Daqui a 300 anos, se tiver uma pandemia, a gente vai lembrar, pô, lá na década de 2000 teve, e aí vai ter uma anedota lembrando de Trump e Bolsonaro como os piores exemplos para essa turminha aí. Até o Reino Unido, que estava nessa onda, né, mudou, conseguiu reverter a sua situação e virou o Boris Johnson, depois que pegou a Covid, né, transformou o seu jeito de lidar com a pandemia. O Reino Unido agora já está conseguindo vacinar a sua população. Mas é muito maluco, né, cara? Como esses dois personagens têm um ego que transcende o interesse popular, né? E eles são presidentes. Isso que é osso, né, cara? Nossa, cara. Surreal. Não sei o que dá jeito, não. A notícia continuando nessa onda política, a gente teve uma notícia essa semana que vai ser um pouco mais técnica, aí o ouvinte vai tentar entender. O STF barrou nessa semana uma possível uma compreensão da Constituição que permitiria uma possível reeleição do Maia enquanto presidente da Câmara e do Alcolumbre enquanto presidente do Senado. Havia-se uma compreensão, uma solicitação do PTB de que fosse revista a lei, que o STF interpretasse a lei para entender se seria possível o Rodrigo Maia concorrer à reeleição na Câmara, tanto quanto o Davi Alcolumbre concorrer a uma eleição no Senado. A lei não tem absolutamente nada a ver necessariamente com os dois. A lei ia prever a interpretação da lei para os casos futuros. E a lei o artigo 57 da Constituição Brasileira diz que é vedada a recondução dos presidentes da Câmara e do Senado para o mesmo cargo, ou seja, a reeleição, né, eles repetirem o cargo de presidentes da Câmara, dentro de uma mesma legislatura. O que é uma mesma legislatura? É o período de 4 anos entre uma eleição e outra. Por exemplo, o Maia se reelegeu, mas por que o Maia pôde se reeleger? Porque ele se elegeu em 2016, teve uma eleição em 2018 que ele voltou a vencer e continuou na Câmara, e isso se configura como uma nova legislatura, porque acabou o ciclo de 2014 a 2016 e iniciou o novo ciclo de 2018 a 2022. Como o Maia se elegeu na primeira parte do mandato, em 2019, ele não poderia, porque está na mesma legislatura, concorrer a uma reeleição agora. O argumento
favorável a isso é que, favorável à reeleição, é de que isso daria, um dos argumentos é que isso daria uma autonomia maior à Câmara e ao Senado enquanto poder democrático, enquanto poder na tríplice, né? Daria uma autonomia ao poder legislativo maior comparado ao judiciário, ao executivo. E também que os regimentos da Câmara devem ser regrados pela Câmara. Esse foi, por sinal, o voto do relator, que é o Gilmar Mendes. Os bolsonaristas não queriam isso, porque o Maia e a Alcolumbre tem sido uma resistência. Pasmem, Maia e Alcolumbre têm sido uma resistência, uma oposição ao governo Bolsonaro em muitos casos. E as pessoas que votaram contra, porque o STF vetou, entendeu que a lei não permitiria a reeleição por 6-5, né? 6 ministros do STF votaram dizendo, não é possível uma reeleição na mesma legislatura. Entenderam que a literalidade, em suma, todos eles disseram que a literalidade da lei deixa muito claro, a semântica aqui dessa escrita do texto deixa muito claro a não possibilidade disso. Está muito claro, pelo que eu li para vocês aqui, Vou reler. Diz que é vedada a recondução dos presidentes da Câmara e do Senado para o mesmo cargo dentro de uma mesma legislatura. Volto a ressaltar, antes de passar para o Vitor, que o STF faz uma interpretação da lei. Ele diz, o que a Constituição diz é isso. E aí você diz, então se ela diz isso, isso não é permitido. Ela não legislativo. Ela não legisla. Por exemplo, ela não pode criar a lei. Ela só pode interpretar a lei que foi criada pelo Congresso. Tanto que o Edson Fachin, no seu voto, diz, o fato da lei dizer hoje que não é possível não impede de haver uma emenda constitucional que reveja essa lei, né, esse artigo da Constituição, para adequá-lo a uma nova percepção de sociedade. Não tem problema nenhum discutir em sociedade, discutir em plenário, você fazer uma revisão dessa lei. Mas, nesse momento, a lei está escrita dessa forma e não pode seguir. E já trago o meu argumento, porque o Vitor vai falar muito. Isso não favoreceria o Bolsonaro, você permitir uma reeleição. E aí eu, talvez enquanto uma pessoa que não goste, talvez não, eu não gosto do Bolsonaro, não acho ele, já deixo isso claro, eu talvez poderia preferir que isso acontecesse, porque de fato o Maia e o Alcolumbre têm sido resistências a muitas ações do governo Bolsonaro. Entretanto, eu compreendo e acho justo que se a lei diz que não pode, a gente só consiga mudar isso através dos trâmites que a gente acordou que democraticamente seriam possíveis, através de uma emenda constitucional, não através de uma carteirada do STF, por mais que isso dê alguma chance do governo Bolsonaro assumir, inclusive, a Câmara, porque ele até já indicou, né, já o Arthur Lira, que é um deputado do PP, alinhado ao governo Bolsonaro, já se lançou enquanto candidato, e ele é do Centrão, e tem uma boa chance de vencer também. Vai ter uma articulação do Maia para fazer uma resistência, mas está aí aberta a possibilidade do governo Bolsonaro ter algum controle maior da Câmara com a presidência. Vai lá, Vitor, é contigo. Você falou que ia falar muito, eu não vou falar muito não, porque o meu argumento está muito próximo do que você falou. É bom que a gente entenda um pouco o que é uma Constituição. A Constituição é feita por pessoas eleitas, da sociedade civil, advogados, intelectuais, e assim foi feita a Constituição brasileira em 89, de pessoas eleitas. E é importante que a gente pontue que, por mais que o STF deveria, pelo menos, ser constituído de pessoas de notório saber, tem uns termos, notório saber e tudo mais, eles não são eleitos pelo voto popular. Por isso que a Constituição ela é tão importante para a gente, é uma conquista extremamente do povo, pós períodos de ditadura e tudo mais. Então, você proteger essa Constituição, ainda que por vezes ela não pareça inteligente e tudo mais, que eu acho que nem é o caso, é tão importante, porque ela é uma conquista. Daí tem uma fala nesse caso todo. Bom, então, assim, acho que ficou claro, diante do que o Silas falou, que é inconstitucional votar isso pelo STF. Porque seria uma carteirada, seria um golpe, tal qual, e daí talvez, não sei se o Silas vai gostar ou não, foi o voto da segunda instância, foi o STF decidindo unilateralmente... relator, mas tudo bem, vai. Unilateralmente, sem uma emenda, concorde ou não, da segunda instância, daí tem os exemplos do mundo, mas foi uma carteirada do STF.
em períodos passados, a gente não precisa entrar nisso nesse momento, senão vai gerar uma eterna discussão. Não, mas eu entendi o que você está falando. Você sendo a favor ou não da segunda instância, você acha que isso tem que ser discutido no plenário, não no STF. A gente tem que proteger a Constituição nossa, cara. A nossa Constituição, diferente da do Chile, que é importante agora, que vai votou por uma nova Constituinte, acho que ano que vem vai montar o pleito de indicados para fazer uma nova Constituição. A nossa Constituição, ela é pós-ditadura, ela é uma conquista da sociedade civil, diferente da do Chile, que era uma Constituição vinda dos tempos do Pinochet. Então, assim, é uma conquista e é importante a gente protegê-la. Dentro desse cenário... Só uma coisa, a semana passada a gente trouxe o Will, né, advogado, e ele fez uma menção a respeito da Constituição sobre o quanto ela é respeitada no mundo afora por ser uma Constituição que protege muito os seus trabalhadores, o seu povo, né, uma Constituição extremamente respeitada no mundo afora, e ele faz, se você quiser entender um pouco mais, ele fez aqui um panorama de como ela foi construída, as pessoas que participaram, e muito legal, continua. Não à toa ela é chamada de Constituição Cidadã, que na verdade é uma conquista do povo e feita para o povo, enfim, por eleitos e tudo mais, mas enfim, é uma conquista popular e é importante que a gente ressalte isso. E daí dentro desse cenário, só para concluir, o Gilmar Mendes, que era o relator, votou a favor, ele falou que enfim, eu não vou abrir um aspas porque não é exatamente isso que ele disse, mas que é muito difícil, por emenda é mó trampo. Enfim, ele não falou assim, é mó treta, ele falou, mano, mó rolê, tio. Tem que pôr pra votar lá, tem que ter maioria dupla lá. Segue o bagulho logo, faz por aqui, vai mais rápido. Mano, vamos botar esse bagulho aí e resolver já. Cara, numa articulação escrota, política dentro do STF, que não é de hoje, talvez o Sila discorde, mas o STF fazendo política é a coisa mais nojenta que acontece no Brasil nos últimos tempos. Enfim, é isso, eu acho que independente de quem sai, a gente tem que proteger algo que é uma conquista da população. E por mais que você ache, né, que, tipo, quem se prejudicaria em tese com o Maia se reelegendo, porque eu sei que você, mais do que qualquer um de nós aqui, não tanto quanto qualquer um de nós aqui, é um atacante, né? A gente ataca profundamente esse governo, que a gente acha o pior, para mim é o pior, obviamente, dos governos democráticos, o pior governo que a gente já teve, certamente, facilmente. Eu tenho até saudade do Temer. Temer, né? Adorava aqueles como que chama esses bagulho que o Temer fazia, mano? O Temer, Dalalaloei, que ele usava muito. Tem um nome para essas expressões em português, você lembra disso? Não. Cara, o que ele falava, tipo, Dalalaloei, ele usava muito. Sim. Esqueci o português desse. Correto. Né, que ele falava Admiralaloei a. Cara, quando ele foi preso, eu soltei um hashtag Temer livre, cara. Então, cara, olha que louco. A gente tá com tanta saudade do Temer. Mas mesmo sendo isso, a gente compreende que o maior ganho que a gente tem para preservar os nossos poderes, nossa Constituição, para preservar nossos poderes em nossa estrutura democrática, é a Constituição. Se ela for ferida, agredida, acabou-se. A gente perdeu o parâmetro. Talvez um pouco da discussão que a gente já teve aqui, tempos atrás, sobre a pós-verdade, né? Se a gente perde esse norte que diz o que é a nação, né? No fim, juridicamente, ele diz o que é a nação. Se a gente perde esse norte, acabou. Esse país vira terra de ninguém, porque a gente vai ficar refém das vontades partidárias, dos interesses políticos, dos grupos mais inescrupulosos. Convenhamos, né? A política brasileira não é aquela coisa bonita, né? Não é aquela coisa redondinha, bonitinha, né? Aquele círculo. Ela tem seus furos e suas rachaduras que são muito profundas. Mesmo assim, você concorda, né, Vitor? Que, cara, por mais que eu acho que uma resistência ao executivo deve existir, não é dessa forma que a gente vai tê-la, né? Sim, se a gente pode falar o pós agora, como a gente, sei lá, bem por cima, porque eu também nem li tanto assim, mas o que acontece agora? O Maia, muito provavelmente acreditando que seria aprovado no STF, não sei se ele tinha um grande acordo nacional ali, não sei, mas ele não criou nenhuma... Muito provavelmente, se ele tivesse disposto a criar uma nova liderança, ele conseguiria manipular votos ali em favor do seu sucessor, vamos dizer assim. Só que talvez acreditando nisso, ele não o fez. E agora ele está em maus lençóis, ele não tem ninguém assim à altura, tem um candidato bolsonarista que vem conquistando inclusive PSB. Eu queria entender isso, vou ler um pouco mais,
PSB parece que já fechou com o cara, que eu esqueci o nome. É, que é o cara... E o PT verde, também, é o Lira, é o Augusto Lira. Arthur Lira. Né? Arthur Lira. E o PT também, pasma. A desculpa deles é que, enfim, porque quando você meio que fecha com esses caras, você começa a ter cargos... Porque tem as comissões, né? Você começa a presidir comissões, então eles teriam mais espaço. Não, mas Enfim, deixa para mim é eu muito fazer uma triste dentro dessa... Pode falar. Pode falar, termina que eu vou fazer Dentro uma ponderação. dessa politicagem e tudo mais, né? A gente não tem, cara, a gente não tem... Porque assim, por mais que o Maia faça esse contraponto no negacionismo, na política fiscal, na política financeira, que é um desmonte escabroso, ele é meio Guedes. Então, assim, para mim, ele é muito problemático. Então, mas assim, mas a oposição não colocar alguém realmente oposição, não que o Maia não seja, para mim ele é, principalmente nas questões negacionistas, mas realmente opositor é muito, muito triste. A gente entrar com um candidato bolsonarista e o Maia. O Maia se transformou muito nas questões sociais, né? Ele se transformou um veemente opositor. Mas sim, ele flerta ali, ele é um dos principais apoiadores da reforma da Previdência, né? A gente até discutiu aqui na época, na reforma tributária fiscal. A agenda do Guedes. Exatamente. Ele não cumpre a agenda do Bolsonaro, mas cumpre a agenda do Guedes, ele tem simpatia. Mas deixa eu te dizer, olha, eu estava lendo que o Lira, ele prometeu ao Bolsonaro colocar em pauta na Câmara as pautas conservadoras, né? Liberação de armas, menos punições a policiais, escola sem partido, restrições ao aborto, ao mesmo tempo que ele prometeu aos ruralistas legalizar as terras griladas na Amazônia, ao mesmo tempo que ele prometeu ao Paulo Guedes fazer uma força para aprovar a nova CPMF, ao mesmo tempo que ele prometeu uma turma do mercado financeiro fazer uma reforma tributária, ao mesmo tempo que ele prometeu ao PSB fazer a manutenção da lei que limita o número de partidos, e ao mesmo tempo que ele prometeu ao PT mexer na lei da ficha limpa que possibilitaria uma candidatura do Lula em 2022. Pra alguém, esse cara tá mentindo, mano. Meu Deus, fica Maia. Tudo que eu falei, volta, é o contrário. Por mim, tem que votar a reeleição e... Cara, esse cara tá mentindo pra alguém. O pior é se todo mundo acreditar nele, mano. Já pensou todo mundo acredita, mano? Como esse cara não vai conseguir? Então, obviamente, ele é um personagem do Centrão. Lembre-se que o Centrão é a coisa mais metamorfósica não sei como conjugar o verbo nesse tempo, mas tipo fisiológico da história da humanidade, essa coisa que a gente chama de Centrão. Então, dá um certo medo, né? Olha essa loucura, cara. Esse é tipo... Vai mudar o nome aqui, vai ser Piloto Centrão, o nome. Piloto Centrão. Esse cara aí é tipo a mulher ou o cara que tem 12 amantes, né? A mulher tem ali 6 maridos e ela diz para todos que vai ficar com eles e ele se mantém com ela, mesmo sabendo de todos os outros, ou o inverso, né? O cara que diz para 6 mulheres que ele vai ficar com cada uma delas. Não, eu vou terminar com a outra, eu vou ficar com você, mas nunca termina com a outra, fica com as 6 ao mesmo tempo, entendeu? É o Arthur Lira se candidatando aí. Ah, meu Deus. A notícia notícia muito interessante, muito legal, de boa discussão aqui pra gente. O governo americano, a agência reguladora americana, a FTC, ok? Gostou do meu inglês rústico? FTC, agência reguladora americana, mais 48 estados. Ou seja, o governo americano, mais 48 estados, abriram o processo na justiça querendo que o Facebook seja desmembrado. O Instagram e o WhatsApp sejam vendidos e transformados em empresas independentes e separadas do Facebook. Eles argumentam que o Facebook, né, está inibindo a concorrência nos Estados Unidos com práticas, fazendo isso, né, com práticas que são anticompetitivas. Vou até abrir aspas, né, a Procuradora-Geral de Nova York, no seu processo, diz: eles bloquearam a inovação e degradaram a privacidade de milhões de americanos. Nenhuma empresa deveria ter tanto poder sobre nossa informação pessoal e interações
pessoais. Aí, eles são, outra acusação muito latente é que o Facebook tem criado condições que são anticompetitivas para desenvolvedores de software. Eles usam como exemplo um software criado pelo Twitter em 2013, que se chama Vine, era um software de vídeos curtos, tais como é o tal do House, do Royce lá, como que é como é esses softwares que fazem vídeos curtinhos. Tinha um TikTok, tem o Reels, né, que está no Instagram agora, acho que é Reels, eu não sei o nome correto. E o Twitter criou um aplicativo desse em 2013. E o Facebook cortou os acessos a esse aplicativo no app, no Face. Cortou os acessos no Facebook para acessar esse app, bloqueou, porque o Facebook tem umas conexões com aplicativos terceiros, mas ele você pega a base de dados de amigos, né? E você faz umas conexões com aplicativos terceiros. Eles bloquearam as APIs que se conectariam, eles bloquearam uma possível integração entre esse software do Twitter com o Facebook, porque eles já temiam que esse software viria a ser um software, esse aplicativo do Twitter, viria a ser um aplicativo que geraria uma concorrência com eles. O Facebook argumenta que isso é um processo que não faz nenhum sentido, porque a própria fusão entre Instagram e WhatsApp e Facebook foi aprovada pelo FTC, por esse órgão. E aí ficou essa discussão, o processo está se desenrolando, mas entra a nossa discussão, porque é obviamente um assunto que a gente gosta muito de falar aqui, né? Não sei se vocês já ouviram o termo antitrust, né? Antitrust, que é a ideia do anticoncorrência, né? O antitrust, não sei como a pronúncia é correta, mas que são leis americanas que visam preservar uma concorrência leal em benefício dos consumidores. A gente traduz em português isso aqui no Brasil. O Brasil também tem suas agências reguladoras, o CAD é uma delas, que é o direito da concorrência. Então, por exemplo, o que esse conjunto de leis faz? Ele impede que você... Vou dar um exemplo. No Brasil está acontecendo uma análise do CAD. A Disney comprou a Fox no mundo. Mas no Brasil, ela já tem a ESPN e com a compra da Fox, ela teria também direito ao Fox Sports. E o CAD vem promovendo uma monitoria para que a Disney tenha que vender o Fox Sports num prazo de até 2 anos. Porque ela entende que configuraria uma concorrência desleal se a ESPN e Fox se juntassem nesse setor, né, do setor esportivo da TV paga brasileira. Só um exemplo, tá? Outras coisas que esses órgãos fazem é impedir cartéis, né? Formação de cartéis é a ideia de empresas combinarem preços para manipular o mercado, e outras coisas. A ideia é restringir certas ações mercadológicas para que haja concorrência legítima e preserve, assim, o direito dos consumidores a poder escolher pelo melhor produto. Vitor, é contigo, eu sei que você gosta desse assunto, manda ver. Cara, eu estava conversando antes com o Silas de como essa economia de livre mercado ela se contradiz dentro de si mesma, né? Dentro da sua própria lógica liberal, assim. Tipo, porque na teoria, né, de livre mercado, todo mundo é livre para empreender, eventualmente para se fundir, para comprar novas empresas e crescer. Essa é uma ideia do livre comércio. Cada um por si e a gente vai se resolvendo. Mas no final das contas, a gente sabe que isso gera muito monopólio. Eu lendo a notícia, eu fui lembrando de alguns e depois fui pesquisando. Por exemplo, a Wizard, ela não é só a Wizard. A Wizard é a Yazid e a Skill. Ela faz parte de um grupo de uma outra empresa chamada Pearson, que são donas de várias e outras empresas que vendem cursos de inglês. A Ambev, acho que todo mundo deve saber, ela é dona da Skol, da Brahma, no Brasil ela opera a Budweiser, entre outras. A B2W, para quem acha que está comprando diferente quando compra da Americanas e do Submarino, está comprando da mesma empresa. Por sinal, só fazer sabia que o Submarino é a única empresa que entrega em tempo de enchente? Continua aí, vai. Só o Submarino entrega quando tem enchente, não tem jeito. Enfim, entre outras, a Croton é um grupo de educação privada que compra
uma pá de escola, de formação, enfim, entre outras. Qual que é o problema disso? Por exemplo, a Amazon, que é uma gigante do comércio, ela é muito famosa por praticar fazer uma prática chamada de dumping. O que é o dumping? É uma empresa que, por ter um acesso muito grande de mercado, muita grana de investimento, independente de onde ela coloca, que ela pode simplesmente baixar os preços, porque ela tem essa condição de se manter, ainda que operando no prejuízo ou empatando por um tempo, e daí, quando ela baixa muito os preços, as outras empresas vão perdendo mercado, vão sumindo, vão falindo, e quando ela é dona do mercado, pronto, agora eu tenho mercado para mim, então eu posso praticar o preço que eu quiser. Então, você entende que isso é contra a própria ideia de livre mercado, que a livre concorrência seria mais interessante para os consumidores, porque eles brigariam ali pelo melhor preço para ganhar o seu coração e você comprar da empresa que é mais benéfica para você. Você percebe quando você está comprando essas empresas, no final das contas, você está comprando muitas vezes da mesma empresa. Quando você está numa gôndola de supermercado, entre outros exemplos, aqui você está comprando uma pá de produto que é tudo da Nestlé, sei lá. Então, assim, é muito problemático isso. E, sobretudo, quando a gente fala de acesso à informação, de meios, o Silas trouxe exemplos de TVs, né? Que a Disney comprou, que é dona da Fox. Imagina o que isso pode se formar e se forma, eventualmente, em muitos casos, quando eles têm acesso à informação. E daí a gente pode, inclusive, entrar, porque existe hoje a gente tem TV a cabo, muita gente tem acesso, mas porque até muito tempo atrás a gente tinha 6, 7 famílias tomando conta da informação de todo um país, Com as TVs ocupando abertas, um né? espaço público, que no final das contas, quando você fala em canal 5, em canal que era antigamente, né, 13, são concessões públicas dadas pelo governo para você ocupar aquele espaço e disponibilizar uma programação. Você entende que isso é muito problemático quando a gente fala, sobretudo, sobre informação, que é o caso onde o Facebook está. Então, o Facebook, não muito tempo atrás, o Zuckerberg teve que responder no Senado americano porque a empresa tinha liberado notícias falsas, entre outras coisas. E, cara, enfim, eu queria só problematizar nesse sentido. Daí, se você quiser implementar, a gente... Eu também sou dessa, assim, é o que o Vitor estava falando, né? A pressuposição de que o Mercado Livre ele possui uma mão invisível que o regularia, nesses casos, comprova que isso, por vezes, é falho. Na verdade, é falho. Não há nenhum país no mundo hoje que tenha um liberalismo raiz, onde o livre mercado funciona livremente. Há países que são muito mais liberais e há países que controlam muito mais a economia. Os mais liberais, muitos deles entraram em colapso nos últimos anos. O vídeo Chile. Silas, Porque... deixa eu só fazer Pode falar. desculpa te cortar. Mas você percebe que isso, inclusive, é contra a ideia liberal raiz? Sim, Porque, no sim. final das contas, o liberal raiz ele precisa do Estado para regular isso, no final. Porque isso, inevitavelmente, se torna uma ação de monopólio num capitalismo desse sentido. Então, sim, Se não há um tanto que Estado para regular o liberalismo, sim, nem ele mesmo funciona. exatamente. É tipo assim, a ideia da mão invisível, ela se contradiz, ela caiu em contradição por completo, enquanto o ideal filosófico de que, ó, a intervenção do Estado nem necessária fosse se o mundo fosse perfeito. Essa é a ideia liberalista, porque a gente teria uma mão invisível que regularia tudo, porque foi o que você falou ali. E aí, quando eu falo nessa onda de... A gente não tem mais nenhum liberal raiz, porque o liberalismo tem essa contradição. Você deixa ele completamente livre, ferrou, cara. Vai gerar... Tem um livro que eu até indiquei uma vez, chama BioShock, é baseado num jogo de PlayStation, um jogo muito legal, um jogo da Sony. Tô fazendo propaganda aqui pra Sony, que a Sony tem patrocinado a gente. Quer dizer que PlayStation 5 já nas melhores lojas do país, inclusive o Submarino entrega caso chova na sua cidade. Brincadeira, piada horrorosa. Aí, esse jogo assim, é um magnata que decide construir um mundo moderno debaixo do oceano. Ele constrói uma estrutura para que as pessoas vivam debaixo do oceano, ele faz uma seleção de pessoas e a ideia lá é a intervenção zero do Estado. Por alguma razão, eu fico aqui uma indicação paralela do livro de hoje, até o jogo, por alguma razão isso entra em colapso, porque
sem nenhuma intervenção do Estado, as pessoas começaram a se matar, porque tem um caso lá de um peixeiro, que o pessoal começou a comprar mais peixe dele, ele começou a ganhar muito dinheiro, que o peixeiro vizinho, que era um concorrente, não estava mais conseguindo capitalizar a grana, porque ninguém ia mais na peixaria dele, e aí o que acontecia é que a peixaria dele ficava cada vez menor, porque não tinha condição de nem pedir para o governo o investimento, de pedir para ninguém, e o outro peixeiro começou a monopolizar o processo, e aí virou um caos. Um exemplo simples, básico, de um livro muito legalzinho, um livro para adolescente, adulto, né? Infanto, nem infanto juvenil, né? Ele pega ali a galera que gosta de game e tal. Então, que, de algum modo, a ideia liberal pura se contradiz. Há o liberalismo mais refinado, né? O liberalismo que nasce ali pós década de 30, que a gente já fez aqui várias questões a respeito dele, que é um liberalismo mais estatal, a social-democracia, vem surgindo ideias de que o Estado é importante. Porque como eu estava dizendo, nos países que tenderam a ser mais liberais nos últimos anos, muitos deles entraram em colapso. O grande exemplo na América Latina é o Chile. O Chile colapsou por uma ideia liberal uma das mais, desde o governo Pinochet, uma das mais enraizadas no mundo, a ideia liberal no Chile, e colapsou com o sistema de previdência privado colapsado. A gente já discutiu aqui em outros episódios a respeito disso. Então, isso é a grande mostra de que a gente precisa de um equilíbrio, de que se a gente tiver que viver num liberalismo, e eu já disse aqui, declaro mais uma vez, sou sim um cara a favor de um mercado livre, mas o mercado livre não, de mercado aberto, livre não, né? Porque eu não sou a favor. Fazer a propaganda do Mercado Livre, compre aí. Se compre. Eu sou a favor de um mercado aberto, mas um mercado que tem sim que ser regulado pelo Estado, porque eu não tenho a inocência de que o mercado sozinho se autorregula. Muito pelo contrário, a tendência maior é que ele gere mais desigualdades, de que ele gere mais monopólio, de que ele gere menos concorrência. Esse é o fato. O Estado, sim, deve intervir. E se a gente quer um liberalismo, que ele seja desse tipo aí, porque a ideia do Bernie Sanders lá, lembra? Você até trouxe isso na época das eleições americanas, de que não se pode deixar uma empresa crescer a tal ponto que, se ela quebrar, ela quebra o Estado. Muito pautada pela crise de 2008 que os Estados Unidos teve, e o Bernie Sanders encabeçava essa ideia. Não se pode deixar uma empresa crescer a tal ponto que, se ela quebrar, o Estado quebra junto. Então, muito pautado por isso e nessa compreensão, que eu acho que já é bem... A gente já tem discutido muito de que não dá, não existe, sério, não existe a possibilidade de implementar o neoliberalismo no mundo. Ele é um sistema que gera desigualdades, é um sistema que não é justo, e ele, para se ter um mercado livre e aberto, precisa-se sim de regulação estatal quando ele se desregular. Porque eu concordo que países, inclusive países com experiências comunistas, já se abriram ao mercado livre, e eles têm uma regulação estatal muito mais forte, que eu acho já exagerado, e o Victor vai discordar de mim, porque aqui é até uma compreensão de mundo, mas a gente concorda em algum modo que o Estado tem que intervir. A nossa discussão é o quanto o Estado intervém, e talvez é aí que eu e o Victor discordemos, mas que nós dois, de fato, está aí comprovado que a gente não consegue acreditar, que não há quem me convença que o mercado completamente livre se regule, porque é uma pressuposição filosófica inocente, é uma pressuposição filosófica de que as pessoas são boas por si só. E essa é uma pressuposição filosófica que talvez até o comunismo também tenha. Tanto o capitalismo quanto o comunismo acreditam que as pessoas são boas por si só. Eu não Só sei. Minha mãe é boa. Né? Entendeu? Eu não sei dizer isso. Entendeu? O liberalismo com essa inocência, o mercado se regula porque as pessoas são boas, deixem elas livres. Não necessariamente assim o é. Tanto quanto também é inocente achar que as pessoas são más por si sós. Então, nesse meio termo, se é para viver num liberalismo, que o Estado tenha essa função mesmo. Talvez o Estado americano tenha até demorado para perceber, né? Que a gente já está percebendo há um tempo aí que o Facebook está dominando, né? Porque essa trinca, Instagram, WhatsApp e Facebook, é uma trinca que é difícil de combater nas redes sociais, né? Quais são as redes mais importantes? Você talvez só vai ter o Twitter, hoje ainda firme, e você não tem uma outra rede tão imponente quanto o Facebook e Instagram. Você tem? Eu não lembro. Porque o Google não conseguiu emplacar, a Amazon não conseguiu emplacar, ninguém conseguiu emplacar. Só vai ter o Twitter que sobrevive ainda, e não sei como, cara. Não sei como sobrevive, porque é uma rede diferente. Virou uma rede quase mais oficial, né, para
para informações políticas, né? Vira ali uma coisa. Ela é mais para brigar, né? É mais para arrumar treta, Você vai ali rapidamente, xinga a mãe do outro, ameaça a vida de alguém. É aquele caminho ali, entendeu? Mas e o perigo da informação, né? O monopólio ainda da informação e de informações pessoais das pessoas é um grande perigo e diria que no Ocidente eu não consigo enxergar uma concorrência leal com 3, 4 concorrentes à altura do Facebook. Talvez só tenha o Twitter e a gente não consiga enxergar nenhum outro. Então, se é para ver no liberalismo, que seja regulado pelo Estado dessa forma, que se tenha, assim, monitores para ver a concorrência que seja leal e tudo mais. Show, é isso. Show? É isso? Essa notícia é legal, né, cara? É legal também ver o Estado americano tendo uma certa independência. Os Estados Unidos, nesse sentido, tem um... Apesar que é estranhão mesmo, né? Depois de 5 anos da aprovação... E real, assim, vamos agora entrar no mundo. Você acha que vai acontecer alguma coisa? Eu também acho bem difícil. Acho bem difícil. Eu acho que vai se manter ali a trinca. E outro, o Facebook é uma empresa internacional. Eles podem aprovar uma legislação lá que não... Que aqui nem... Que não vai acontecer nada. Mas sabe o que é relevante? É que é uma briga real do mercado contra o Estado, porque são 48 estados mais o governo federal. Vai ser uma treta boa isso aí, cara. Vai dar uma série da hora, hein? Já tô esperando o Netflix aí, que é outro. Você vê, um mercado que parece que vem se democratizando é o mercado do streaming, né? A Netflix estava muito forte, mas a Amazon também chegou no mercado, a Disney também agora chega no mercado, e vai, de algum modo, é que o mercado tecnológico ele é muito plural mesmo. O Facebook conseguiu fazer de alguma forma, dar uma encaixada ali, fechar o monopólio da informação na internet, ela tá entre Facebook e Google, cara. Não existe. Você pode, quem rivaliza é a China, que não usa nenhum desses serviços, e tem empresas bilionárias que trabalham para bilhões de pessoas lá. Só que porque é o país deles. Tipo, o WeChat, eu tava lendo dentro dessa eu fui procurar, a China usa o WeChat. Cara, que é um software fudido, você faz tudo por lá, você tem gente que faz coisas pro chat, tem mais de 200 mil integradas, né, nesse sentido, de APIs e tal, você paga por ele, só que é uma. Então, assim, quem faz frente a esse é uma frente falsa, né, porque lá só funciona esse, por todo o resto do mundo é Facebook. E não tem jeito, é fato. De fato, o é. A notícia, a última notícia do dia, notícia que impactou a semana, talvez assim a notícia mais impactante em termos sociais, em termos esportivos, né, que mexeu com o maior número de pessoas no mundo, foi o fato do jogo entre o PSG e o Istambul Basaksehir, que é um clube turco, ter sido cancelado após os jogadores dos dois times deixarem o campo, se recusarem a jogar, porque o quarto árbitro foi racista com o assistente técnico da equipe do Istambul. Vou aqui contextualizar. Era um jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, aquela Champions! Parece a propaganda da Heineken, sabe aquela coisa? Aquela bola toda cheia de estrela. Pô, a Champions, você tá ligado, né? Depois da Copa do Mundo, convenhamos, é o campeonato mais legal que a gente tem, mais organizadinho, né? Os jogos mais interessantes. E o que aconteceu? O quarto árbitro do jogo solicitou ao juiz que expulsasse o integrante da comissão técnica do Istambul. E aí o árbitro meio que fez uma pergunta assim, cara, quem é o cara que tem que expulsar? E aí ele falou, aquele negro ali. E aí um dos jogadores do time do Istambul ouviu, e aí dá para você ouvir, inclusive, ele contra-argumentando, como assim você falou aquele negro ali? Se fosse um cara branco, você não ia falar aquele cara branco ali. Por que você está chamando de negro? Isso demandou uma discussão, a pessoa que sofreu racismo é o Pierre Webo, é um ex-atacante camaronês, ele ouviu e aí começou-se uma discussão, e os jogadores de ambos os times, capitaneados pelo Mbappé, o Neymar, os jogadores também do Istambul, o Rafael, brasileiro, que por sinal foi o alvo. O início da discussão começa porque o brasileiro Rafael recebe um cartão amarelo. Decidiram que não iriam jogar enquanto o quarto árbitro estivesse escalado, enquanto o quarto árbitro permanecesse ali.
isso é de um precedente histórico extremamente relevante, porque eu não me lembro em uma competição tão importante no futebol, porque na NBA a gente viu aqui o banho que eles deram em qualquer outro esporte durante os casos de racismo nos Estados Unidos durante a pandemia, o George Floyd, entre outros, teve um caso que aconteceu também lá no estado de Wisconsin, né, que um negro que foi morto com tiros pelas costas pela polícia, mas eu nunca tinha visto na história do futebol, eu me lembro de um caso num amistoso na Itália, eu acho que foi entre Pescara ou Bolonha e Pescara, ou Bolonha e Juventus, que que um dos times decidiu sair do campo, o time que a pessoa sofreu racismo decidiu sair de campo, mas eu não me lembro dos dois times tomarem uma decisão de não jogarem devido a um caso de racismo. Eu acho que isso é algo que eu nunca tinha visto antes. Vitor, passo para ti, o que você acha, o ganho que isso tem? Eu acho que você está enganado. Eu vou aqui me solidarizar ao Tigre, Ah! o time que em 2012 se negou a voltar no segundo tempo, porque seus jogadores teriam sido ameaçados por policiais, e não, então, assim, toda a minha solidariedade ao Tigre, que nesse ano sagrou o último campeonato, entre aspas, do São Paulo Futebol Clube. Então, Entendi. Você tá então, fazendo assim, eu uma queria dizer que você referência tem à uma mente Copa seletiva, você só olha para o que te Sul-Americana, tá interessa. fazendo uma referência à Copa Sul-Americana, que foi vencida com todos os méritos e louros pela equipe do São Paulo sobre o Tigres. É isso que quer dizer. É isso que quer dizer. É uma inveja pura porque é um título internacional, coisa que o Corinthians não tem. Eu não quero entrar nesse debate, só quero me solidarizar ao time que foi extremamente garfado naquele período. Mas, enfim, vamos lá. Ai, caramba. Cara, eu achei muito louco. A gente discutiu em alguns, não lembro em qual episódio especificamente, sobre como o futebol era alheio, né, aos debates da sociedade, não se negava majoritariamente a entrar em polêmicas, os jogadores sempre mudos, um monte de gente que parece que não é um agente político, não no sentido da política institucional, parece que caras com tanta fama não tinha nada para dizer pra gente. Só tinha para dizer aquele que é um jargão, correr atrás de bola. Que é muito da hora, eu queria viver disso, mas, porra, será que quando eu não ganho uma notoriedade eu não posso trazer junto com isso um exemplo e tudo mais? Então, nesse sentido, eu achei muito foda. O herói Neymar, vou dizer aqui. Não, é inevitável. Ele não é o protagonista do caso, né? Tem outros, mas é inevitável para nós brasileiros não relacionar o caso ao Neymar, porque a gente, para mim, para o Silas, talvez ele não seja tão relevante, as ações dele não importa muito para mim, é uma pessoa que eu tenho até uma certa, sei lá, um asco, mas, porra, esse cara, a gente tem que levar em consideração, ele é o maior esportista hoje do Brasil, ele é o cara que tem mais seguidores no Instagram, ele é o cara que tem mais grana no esporte, ele é o cara mais que mais... que o Luciano, nem a pau, fim de ano, gol do Luciano. Tomar banho, nem a palma com o Luciano. Quero ver se tem mais seguidor que o Brenner, meu. Merda, que não fazia nada no Corinthians. Mas, enfim, eu acho muito da hora. Por mais que a gente não. Talvez um processo de mudança do Neymar, um cara que anos atrás, não sei se você lembra, ele se negava a se dizer negro. Ele não se considerava. Então, assim, eu acho muito interessante para dizer, porque me parece muito inicial, essa movimentação política do futebol. E daí trazendo para quem é muito importante para nós, principalmente para os jovens brasileiros, o Silas sabe que o Issa ama o Neymar, o quão ele é importante, quanto ele é espelho de muita molecada. E se ele posiciona, eu acho que tem muito moleque que era meio, vai se lascar, é mimimi, que olhou, pô, o Neymar é um cara que eu gosto, e ele se posicionou, ele postou uma foto do Black Lives Matter, logo em sequência do caso, porra, será que esse moleque não se tocou com isso, não mexeu com ele? Moleque ali, sei lá, de 13 anos, que acho que era tipo Danilo Gentili, mimimi, não sei o que lá. Então, assim, eu acho muito importante essa movimentação. É uma ação afirmativa, a princípio, ela não muda nada, mas são essas ações que, no final das contas, vão montando esse bolo para a gente combater isso de forma cada vez mais eficaz. Eu também acho que é um marco, assim, né, cara? Eu acho que a gente viu que dá para fazer, entendeu? Porque, cara, a minha grande questão com o futebol era que, cara, quem faz o futebol? Acho que são dois personagens que são a coisa mais importante que o futebol tem. São os jogadores e os torcedores. Se não houvesse um, não haveria o outro, sabe?
pelo menos em sua grandeza, sabe? Se não houvesse um, não haveria o outro, e eu acho que na medida que os jogadores, enquanto protagonistas, se mantinham reféns das estruturas, sabe? A regra da FIFA de não fazer manifestação política em jogo. Cara, se posicionem contra. Porque quem são as estrelas? É o que a NBA provou. Quem são as estrelas desse bagulho aqui? São os jogadores e os torcedores. E aí, quando o jogador se recusa, com todo respeito, a UEFA vai fazer o quê? Vai dar multa para todo mundo? O salário deles paga uma multa. Suave, suavão, entendeu? Vai ficar dando multa? No quarto, quinto caso que acontecer, a FIFA para de dar multa, entendeu? Porque os jogadores estão posicionados. Vai dar multa, então a gente não entra no próximo jogo. Cara, bate o pé, quero ver. Quem vai perder mais com isso aí? Até economicamente, o déficit que a FIFA vai ter em cancelar seus campeonatos, vai ter que se sujeitar a um mundo que, ainda bem, né, cara? A gente fala tanto que o mundo ainda é mal, mas o mundo tem seus avanços. Olha o que aconteceu, cara. A gente dizia isso aqui há tempos atrás. Isso é um marco e tem que ser, cara. E assim, aí você fala, mas não sei se foi injúria ou não, não sei se. A gente nem sabe se foi racismo. Peca pelo excesso, cara. Porque é melhor parar um jogo com um suposto caso de racismo do que continuar um jogo porque a gente não tem certeza se foi racismo e amanhã se provar que foi. Pronto, vamos lá, vamos fazer isso e não tem problema nenhum com isso. E quanto ao Neymar, eu já disse aqui e especifiquei, já exprimi minha opinião, que para mim ele é um M midiático, mas é um M midiático, um M ali você entende como mel, né? Mel, entende como mel, M de mel. Ele é um mel ele é, para mim, um M midiático. Acho que toda essa paixão pelo Neymar é um desserviço à juventude, foi por muito tempo, né? É um desserviço, é um herói, sabe, um herói blasé, assim, tipo um cara que pouco pouco se posicionou em vários momentos, é um exemplo péssimo, né? Ele tem vários exemplos péssimos de atitudes em campo que não ensinam nada. Eu já disse isso aqui várias vezes, o Don't Touch Me, aquela cena, para mim, é uma das cenas mais repugnantes, Don't Touch Me, mais repugnantes de um atleta brasileiro em qualquer situação, sabe? Mas eu faço uma ressalva de que talvez o Neymar, até pelo caso que ele passou com o jogador do Olympique de Marseille, o Álvaro, que tem ali uma acusação que ele sofreu um racismo do Álvaro, ao mesmo passo também pegaram ele ali insultando o cara com gritos homofóbicos, o Neymar sendo um reflexo da sociedade e o Neymar passando por esse processo de transformação e maturidade, claro que é fantástico e animal, justamente para esses personagens que seguem o Neymar e viam nele o espelho desse cara que não se conecta com nada, nunca dá sua opinião, sempre fica quietinho. Veem nessa postura do Neymar a situação, o racismo de uma maneira diferente. O que eu não gosto, assim, o Neymar é um ser humano, acho inocente endeusá-lo como demonizá-lo. Ele, para mim, é um personagem muito mais controverso, eu acho que era pouco exemplar, né? Até pelas situações que ele teve com a Nájila, várias situações, X. Ele, para mim, exemplificava o que eu não quero de mundo, né? Mas, de fato, eu acredito que todo ser humano pode passar por uma transformação, uma compreensão de maturidade. Eu vou dar um exemplo. O Lewis Hamilton é um personagem assim. Era um personagem que, anos atrás, pouco exprimia suas opiniões, estava inserido talvez nos esportes mais elitistas do mundo, que é o automobilismo, esportes mais caros, que segregam devido às condições financeiras, os pobres de uma maneira tão radical. Quero ver uma pessoa da periferia assistir uma corrida de Fórmula 1 no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a dificuldade que é. 400 pau o ingresso para ficar lá na Avenida Interlagos para ver os carros, tá ligado? Pô, você que é da região, você sabe que dá para assistir. Você sobe na laje, dá para ver, sim. Não vem, não. Pobre tem acesso nesse país. Vai pagar 400 pau hoje para ficar ali. Ali o cara paga 400 pau. Ou você vai na varanda do João ali, que tem uma varanda que dá para ver o autódromo, tá ligado? Nesse sentido. Mas ele é um cara que nos últimos anos se transformou e virou uma referência, né, da luta até o movimento Black Lives Matter. Ele virou uma referência esportiva. O LeBron James, sabe? Virou referências esportivas. Então eu acho sim, Vitor, você tem razão. Dou a mão à palmatória, por mais que eu ache o Neymar uma coisa irritante,
Ele nem ficou entre os 3 melhores do ano, já queria dizer isso, pra tristeza do meu irmão Israel, mas pra alegria dele, eu reconheço que, assim, se o Neymar assume esse tipo de postura, tem esse tipo de atitude, é extremamente educativo, principalmente para as crianças e para os adolescentes que o seguem. Acho que é nessa linha mesmo, né? É isso. Terminar aqui com herói Neymar, né? Só pra... Aí ele faz uma propaganda da Gillette para dizer o quanto ele é a favor do movimento, né? Aí vem o Thiago Leifert. Menino Ney. Faz aquele, né? Só o Casagrande xinga ele, por isso eu gosto de muito filho. Não, eu concordo, é foda. Neymar, eu não acho assim. Esse é um movimento, por isso acho que também cabe muita cautela. E acho que ele pode não ter mudado também, né, mano? Ele passou por uma situação que faz o cara repensar, né? Ele sofreu racismo na pele, né? Isso deve, de algum modo, ter mexido com ele, né? Ele é muito amigo do Hamilton, né? Então, talvez tenha... Cara, meu parça ali tá se movimentando e eu tô aqui panguando. Sei lá, tô jogando FIFA ainda. Não que é um problema jogar FIFA, mas tô só jogando FIFA, entendeu? E, de algum modo, talvez seja uma opinião polêmica, graças a Deus, vai se tornando cada vez mais economicamente inviável ser um cara blasé ainda sendo negro, entendeu? Porque os seus seguidores começam a cobrar, entendeu? Hoje você perde patrocinador por atitude racista. Hoje você perde, e graças a Deus é assim, graças a Deus o mundo está se tornando em algo assim, entendeu? Você perde patrocinador, você perde contrato, entendeu? Então você perde seguidor, que é um bagulho que hoje, meu amigo, a gente tá lutando para ter uns 200 aí no Instagram, os caras perderem ali, faz o peso, né? Então, ainda bem que o mundo tá caminhando para esse rumo de boicotar os racistas, de boicotar os machistas, de boicotar os homofóbicos, porque não há mais espaço para isso no mundo. As pessoas precisam ser transformadas e urgente, porque tem gente que morre por causa disso. Se faz só uma fala, mas é só uma fala que alimenta uma construção social que mata gente. Real, mata gente. É isso, né, Vitor? Acho que é isso. Fechamos. Show! Mais um episódio maravilhoso. Sim, grandíssimo episódio. Muy grande. Esse é muito grande episódio. Hicimos isso com muito amor e com muita ternura. Sim, um abraço para todos nosotros e para todos que estão acá, escuchando nosotros a través de sus aparelhos telefônicos. Meu amigo, belo espanhol, portunhol, muito né? Bom, Vitor, fica com você para indicar o livro e indicação do livro é sua. Vamos lá, manda abraço. Bora. Antes, eu queria fazer no começo, acabei esquecendo. Morreu hoje, se não me engano, o Birani. Quem é do samba, como eu, um sambista. Sei, do fundo de quintal, cara. Aquele samba de Clash, né? Eu sei que você gosta. Pra quem gosta, eu gosto bastante. Quem gosta de samba sabe como revolucionário foi o fundo de quintal e o Birani. O Birani foi um dos responsáveis por criar um instrumento que chama repique de mão, tão importante pro samba. Então, cara, na memória... Nós iremos achar o tom e fazer com que fique... Só pra você falar, fazer um fundo musical. Outra vez! E é isso, fica a lembrança do Birani. Foda, um cara foda do samba. Mais uma vítima do Covid. Triste, teve uma vida longa, pelo menos. Mas fica a lembrança. E é isso. E a minha indicação de livro é uma indicação de um autor que eu já fiz, que é do Haruki Murakami. Ele é um autor japonês, ele tem um estilo de escrita muito bom, ele escreve vários romances. Eu já indiquei um dele, que se não me engano foi o Kafka Beira-Mar. O que eu queria mandar hoje era o Minha Querida Sputnik. É um bagulho muito dele, às vezes ele mistura filosofia com é meio um triângulo amoroso, ele fala de realidade, de coisas fora da realidade, e é muito, muito gostoso de ler os romances do Murakami. Fica a indicação, Minha Querida Sputnik. E é isso. Sim, ele já tomou a vacina, então aí a Sputnik com Minha Querida, já tá bonito. Isso, em homenagem à maior vacina que é a Rússia. Sobe a vinheta, valeu, gente, Vitor, valeu, Bruno, semana que vem tá de volta, se liguem, em Natal teremos um especial, que é a continuação do Ideologias Políticas, vamos falar sobre liberalismo, e no ano novo a gente vai fazer o nosso especial, nossa retrospectiva, que é maior do que a da Globo, de qualquer outra emissora que esse país possa fazer, a gente vai ter até o som de Roberto Carlos nessa despedida, e fiquemos, falou Vitão, um beijo, um abraço, nego, a gente se vê a semana que vem, é nóis, segue a vida. E agora, chupa que domingo vai dar São Paulo. Fim de ano, gol do Luciano.